Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 24 de fevereiro, sábado da primeira semana do tempo da Quaresma. Então convido você, convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo do 43 ao 48. Estamos assim concluindo essa primeira semana desse retiro quaresmal. Quaresma que é um tempo que nos leva a uma nova atitude de vida. Quaresma que nos leva a um profundo processo de conversão, sobretudo renovação de fé, renovação da esperança e a prática da caridade. Então vamos assim partilharmos a leitura de hoje, tirado do Evangelho de Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vós tornareis filho do vosso Pai que está no céu, porque ele fez nascer o sol sobre bons e maus, e fez cair a chuva sobre o justo e injusto. Porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos também não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, no mundo onde impera o individualismo, impera a competitividade, o povo vai se distanciando da sua verdadeira origem, tornando-se indiferente aos apelos de Jesus, que vem assim nos propor algo novo, nos propor uma vida nova fundamentada no amor. A palavra amor ecoa nos ouvidos de todos, mas ela só encontra ressonância num coração que se dispõe a seguir Jesus Cristo. O amor é a nossa primeira vocação. Afinal, Deus nos criou por amor e para o amor. É o amor de Deus infundido em nossos corações que nos leva a amar até mesmo aquele que nos persegue. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, querer o bem do outro, independente do que ele tenha feito contra nós, é amar do jeito de Jesus. É amar o outro pelo simples fato de sermos filhos do mesmo Pai, isto é, de sermos irmãos. Como seguidores de Jesus, temos que fazer a diferença no mundo. Amar também aquele que não nos quer bem. Se amamos somente as pessoas que nos amam, que diferença faremos? Portanto, o amor divino é a fonte que irriga o amor humano, no qual encontramos o modelo de perfeição. Quem ama verdadeiramente, ama com o amor de Deus, abraçando neste amor até mesmo o inimigo. Não são as diferentes formas de comportamento das pessoas que vão determinar a nossa atitude para com elas, e sim a certeza da presença de Deus nela. Caros irmãos, queridas irmãs, este amor é este amor que nos leva a superar toda e qualquer forma de injustiça. Veja que o ponto central do Evangelho de hoje é o amor sem fronteira, o amor que não impõe condições e que é assim uma oferta de gratuidade. Veja que as palavras de Jesus, nesse Evangelho de hoje, nos provoca um grande desafio: amar os nossos inimigos. Como tornar isso impossível, se humanamente estamos sempre pronto para o revide? Jesus vem quebrar essa barreira desse ego humano, nos convidando a por fim o ciclo vicioso da vergonha, da vingança, dando assim, às ofensas que recebemos uma resposta de amor. Portanto, muitas vezes confundimos perfeição com perfeccionismo e acreditamos que ser perfeito é fazer tudo muito certinho para não dar margem às outras pessoas, para que elas não nos julguem. Neste Evangelho, Jesus, amados irmãos, queridas irmãs, vem nos ensinar que ser perfeito é procurar viver de acordo com condições de filhos e filhas do Pai, que nos criou para sermos
conforme a sua imagem e semelhança. Assim como o Pai faz nascer o sol sobre os bons e os maus, sobre os justos e injustos, somos chamados e chamadas a imitá-lo e, por conseguinte, aprender com ele a perdoar, aprender com ele a amar, a acolher, a aceitar o nosso próximo do jeito que ele é, mesmo que ele seja fora dos nossos padrões. Então veja que a perfeição, portanto, é a vivência do amor de Deus em todas as situações de nossa vida e com todas as pessoas, e não somente com aquelas que nos é mais apreciável e fácil de fazê-lo. Somos parecidos com o Pai quando vivenciamos o seu amor em todos os nossos relacionamentos, pois Deus ama incondicionalmente ao maior pecador. Amai-vos os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. É o que Jesus nos ordena. Aos olhos humanos, o que Jesus nos ensina nesse evangelho é um verdadeiro contrassenso, pois na maioria das vezes damos o primeiro lugar na nossa vida às pessoas de quem mais gostamos. Só rezamos, só oramos por aqueles e aquelas que muitas vezes são mais queridos nossos, só cumprimentamos a quem simpatizamos, só ajudamos as pessoas com quem mais nos identificamos e assim por diante. As outras pessoas são como ilustres desconhecidos, para não dizer inimigo, porque estão fora do nosso convívio. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, precisamos primeiramente e com urgência refletirmos a fim de descobrirmos quem são nossos inimigos. Quem são aqueles que nos estão perseguindo ou realmente se estamos rezando por ele. Às vezes os nossos inimigos, os nossos perseguidores estão muito perto de nós, até mesmo dentro da nossa própria casa. E simplesmente porque não simpatizamos muito com eles, nós esquecemos de rezar e pedir a Deus por ele. Consciente disso, todavia, sabemos que a graça e o poder do Pai são bastante para que possamos cumprir com a ordem que Jesus nos manda cumprir. Por isso, a partir de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, podemos começar a ser perfeito como um Pai, ou seja, obedecer a sua voz, rezando pelos nossos inimigos, como se ele fosse as melhores pessoas do mundo. Portanto, no dia de hoje, devemos refletir: quem são os nossos inimigos? Quem são os seus inimigos? Você os ama e reza por ele? Qual a sua atitude para com aqueles que lhe perseguem? Para você, o que é ser perfeito? Como o Pai do céu é perfeito. Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E que possamos assim pedir ao Santo Espírito, ele que é o amor perfeito, para nos colocarmos no caminho da perfeição do Pai, que ama a humanidade, fazendo bem a todos os seres humanos sem distinção. Que possamos também nos abrirmos a esse amor fraterno, a vivenciarmos essa quaresma nesse processo de conversão, em busca de vivenciarmos o nosso dia a dia nesse amor que vem de Deus, nessa fraternidade. Assim seja. Amém. Portanto, caríssimos irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado, e que desça sobre todos vós e sobre a vossa família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.